Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. Nesse vídeo vamos falar sobre a escalação do Santos para enfrentar o Corinthians na Vila Belmiro. O Santos deve ter uma novidade e pode ter um time bastante ofensivo para este jogo. E também vamos falar sobre a crise de patrocinador no Santos, hein? Cadê o patrocinador master que até agora nada, até agora o Santos não conseguiu fechar esta negociação. Vamos começar falando inclusive sobre o patrocinador. Ou melhor, sobre a falta de patrocinadores no Peixão. Desde o começo de 2026, o Santos não tem um patrocinador master, aquele que fica no maior espaço da camisa. A Bet7k, empresa que patrocinava o Santos e fazia o pagamento de 55 milhões anuais ao Peixe, anunciou um comum acordo para rescindir o contrato com o Santos, que ia até 2027. Então eles deixaram de patrocinar o Santos, e o Santos, na época em que foi rescindido este contrato, se dizia bastante otimista, bastante confiante para conseguir um patrocinador ainda maior do que a Bet7k. Porém, o Santos vem encontrando muita dificuldade no mercado, muita dificuldade principalmente com novas casas de aposta. Foi especulado, assim que o contrato se encerrou com a Bet7k, de que o Santos poderia ou receberia uma proposta de 75 milhões anuais da Betano, a mesma empresa que patrocina a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, que patrocina o Flamengo. Porém, até agora, esta oferta não chegou na mesa do Santos e o Santos vem encontrando bastante dificuldade nessas negociações. Inclusive, eu tenho até evitado falar sobre patrocínio porque eu tenho visto mais especulações do que, de fato, algo concreto chegando na mesa do Santos. Então o Santos tem tido muita dificuldade, até porque o mercado de patrocinadores de bet, patrocinadores de casa de aposta, tem sido muito inflacionado. A maioria das equipes, quando recebem propostas, pedem valores astronômicos e as casas de aposta, neste momento, já não querem mais fazer um investimento tão grande assim no futebol. Tanto é que o Vasco, por exemplo, o Grêmio, o Internacional, equipes grandes também do futebol brasileiro, não têm patrocinador master neste momento. O Santos contava com a chegada de Gabigol e a permanência de Neymar por um ano. O Santos contava que isso seria um grande reforço para conseguir aumentar as cotas de patrocínio. Porém, não é o que tem acontecido. E olha que o Santos tem tido bastante espaço em transmissões da TV aberta. Nas 4 primeiras partidas do Santos neste Campeonato Paulista, 3 foram transmitidas na Record TV. Então, por mais que o Santos tenha tido um bom espaço na televisão, no YouTube também, né, que tem a transmissão da Cazé TV, ainda assim, ainda com a chegada de Neymar, com a chegada de Gabigol, ainda assim o Santos tem encontrado muita dificuldade. Talvez isso seja por conta do problema de elenco do Santos. E não só o problema de elenco, mas também o problema de Gabigol e Neymar. Por mais que o Santos tenha contratado o Gabigol e tenha renovado com o Neymar, o Gabigol até agora só fez uma partida com a camisa do Santos. O Neymar, das partidas do ano passado, ele fez pouco mais de 60%. Então tudo isso, uma empresa na hora de oferecer um patrocínio para o Santos, pesa isso na balança e avalia se vale a pena fazer um grande investimento ou se vale a pena permanecer como está. Então o Santos tem encontrado essas dificuldades, mas vai tentando aí, batendo na porta de empresas e tentando arranjar um novo patrocinador. De momento, o Santos joga com a camisa limpa, que é linda, né? Para nós torcedores, quando a gente olha, a gente fala, pô, essa camisa branca podia ser assim todos os jogos. Mas a gente sabe que para um time que está com uma situação financeira caótica como o Santos, um patrocinador master, bom patrocinador master, faz a diferença e espero que isso aconteça em breve. De momento, o Santos tem muita dificuldade, mas não tem nenhuma negociação encaminhada, infelizmente. Isso também diz muito sobre a diretoria do Santos, né? Todas as negociações do Santos acabam se tornando uma grande novela. E isso independente da negociação, seja por um jogador que está em um clube, seja por um jogador que está sendo rejeitado por outro clube, como é o caso do Michael no Flamengo. O Santos tem tido dificuldades para negociar com um jogador rejeitado no seu clube. O Santos enfrentou dificuldades para negociar com o Loyola. Na mesma semana, uma equipe da Itália veio e negociou tudo em 3 dias e fechou o contrato, fechou o negócio. Então veja como o Santos negocia mal. Ou as pessoas que estão à frente do Santos talvez não tenham tanta credibilidade assim na hora de fechar um contrato e isso, infelizmente, prejudica o Santos Futebol Clube. Tá bom? Vamos falar agora sobre o jogo, sobre a provável escalação do Santos para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira, ou melhor, nesta quinta-feira.
Esse jogo será às 19h30, às 7h30 da noite, na Vila Belmiro. A Vila Belmiro que deve estar lotada, deve não, estará lotada, porque todos os ingressos foram vendidos para o clássico de logo mais. A expectativa do Santos é de que o Santos jogue ofensivamente, jogue com um time ofensivo para essa partida. O que o Santos tenta repetir neste clássico é o que o Santos fez no jogo contra o Corinthians em 2025. Você deve se lembrar que o Santos, ali naquela partida, fez um jogo pressionando o Corinthians na saída de bola, sufocando o Corinthians no seu campo de defesa, e o Corinthians teve muita dificuldade para sair com a bola no meio de campo. A expectativa de Vojvoda e também do elenco santista é justamente essa. Então o Vojvoda tenta montar uma equipe nos mesmos moldes daquela equipe que venceu o Corinthians há poucos meses atrás. A ideia de momento é que o Santos jogue no 4-4-2 com um losango no meio campo. Foi o que o Santos fez naquela partida, inclusive. Então a ideia é essa, que o Santos jogue num 4-4-2 com este losango, fazendo com que os laterais tenham uma proteção de 2 meias, mas também os meias tenham liberdade e deem liberdade aos laterais para fazerem jogadas de linha de fundo. Espero que isso aconteça e espero que o Santos faça um bom jogo contra o Corinthians. Falei isso, agora quero falar para você sobre desfalques. O Santos tem um novo desfalque para este jogo. O desfalque se dá por Gustavo Henrique, o menino da Vila, volante que jogou a primeira partida do Santos contra o Novo Horizontino, jogou também a Copa São Paulo pelo Peixe recentemente. Ele teve uma lesão na coxa e deve ficar fora do Santos até o final da primeira fase do Campeonato Paulista. Então é um menino que deve ficar de fora, infelizmente. Além dele, Bom Tempo, Tiquinho Soares e Neymar seguem fora, não devem voltar tão cedo, com exceção do Bom Tempo, que pode voltar já contra o Bragantino, tá bom? Falei sobre os desfalques, tenho que falar para você sobre a novidade para esse jogo. E a novidade trata-se de Gabigol. Gabigol, que esteve fora contra o Guarani, agora será titular no clássico contra o Corinthians. Outro jogador que será titular é o Vinícius Lira. Ele que teve uma boa atuação contra o Guarani, será mantido como titular nesta partida. Vojvoda gostou muito do que viu do menino da Vila. Vamos falar agora a escalação do Santos? O Santos vai a campo com Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius na lateral direita, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Vinícius Lira. No meio de campo, William Arão, João Schmidt, Zé Rafael ou Gabriel Menino e Roleza. No ataque, Barreal e Gabigol. Essa deve ser a equipe do Santos jogando no 4-4-2. Você vai se lembrar que no vídeo anterior eu comentei de que a escalação ideal do Santos seria praticamente essa, com a exceção de Zé Rafael, que no caso eu colocaria o Gabriel Menino, ele que pode ser titular nessa partida. O Vojvoda testou os dois por ali, ele deve decidir antes do jogo. E eu também tinha sacado o Adonis Frias, colocado o Luan Pérez em seu lugar. Mas eu entendo o Vojvoda em colocar o Adonis Frias como titular nessa partida. E por quê? O Adonis Frias, ele não é melhor, mas ele é um pouco melhor do que o Luan Pérez em jogadas pelo alto, em bolas aéreas. O Luan Pérez é um zagueiro que falha muito neste quesito, e o Adonis Frias é um pouco melhor, ou menos pior, do que o Luan Pérez. Então o Santos, neste momento, entende que o Adonis Frias é um jogador um pouco melhor neste quesito. O Zé Ivaldo também costuma ser um pouco melhor do que os outros jogadores à disposição para a defesa, e espero que eles consigam fazer uma boa partida e o Santos vença este clássico de logo mais. Jogo então às 19h30, Vila Belmiro lotada para essa partida. Esse jogo terá transmissão da Record TV, também da Cazé TV, HBO Max e TNT. Então você terá 4 possibilidades aí para assistir essa partida, tá bom? Eu queria que você deixasse nos comentários se você gostou da escalação do Santos para este clássico ou se você faria alguma mudança no time. Você acha que o Santos deve mudar alguma peça para esta partida? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Também quero que você deixe o seu palpite. Se você quiser, deixe aí o seu palpite nos comentários, porque logo após a partida eu vou fazer aqui um vídeo de análise do jogo, um vídeo de pós-jogo, e aí, se você acertar o resultado, eu vou falar o seu nome aqui no vídeo logo após o jogo entre Santos e Corinthians, tá bom? Então deixe aí o seu comentário, também deixe o seu like, o seu hype, e se inscreva no canal, ative o sininho e faça parte do mundo do Santos, tá bom? Nos vemos logo mais, logo após a partida. Um abraço e até o próximo vídeo.